E se eu dissesse que existe um sistema econômico inteiro, onde os objetos mais valiosos são, na verdade, inúteis? Pois é. Hoje, a gente vai embarcar numa verdadeira jornada etnográfica para desvendar uma das instituições sociais mais fascinantes que existem, o Anel de Kula. Olha só o que o Bronislaw Malinowski, o antropólogo que basicamente nos apresentou a esse mundo, escreveu. O Kula, segundo ele, é uma forma de troca gigante, intertribal, que acontece num circuito fechado de ilhas. Pensa nisso, milhares de pessoas, centenas de quilômetros, tudo conectado. Mas, o que eles trocavam nesse circuito e por que isso era tão importante? É aí que a história começa a ficar boa. Então, para a gente entender o Kula, primeiro a gente precisa se localizar. Vamos fazer um exercício de imaginação. Estamos numa canoa, remando, sentindo a brisa ali na costa leste da Nova Guiné. Lá no fundo, umas montanhas imponentes, e a gente está entrando no território do povo Massim. É aqui que tudo acontece. E a primeira coisa que salta aos olhos de qualquer pesquisador que chega lá é como a geografia ditou as regras. A Nova Guiné não é uma ilhazinha qualquer, é uma ilha-continente gigante, super difícil de acessar. O interiorzão, sabe? Cheio de montanhas, pântanos. Aquilo ali virou uma fortaleza natural para os povos originários. Agora as costas com os recifes e praias eram mais fáceis de chegar. E foi por ali que outros grupos, imigrantes, se instalaram. A própria terra já meio que separou quem era quem. E é justamente nessa área, na região Massim, onde a nossa história se desenrola. Por ser a parte, digamos, mais amigável da Nova Guiné, com menos perrengue para chegar, foi ali que se assentou uma população de imigrantes mais parecida entre si. O palco pro Kula estava montado. Só que dentro desse mundo Massim, a coisa não é tão simples. Existe uma divisão cultural gigante. E se a gente olha com o olho de um etnógrafo, fica claro na hora. Não estamos falando de um povo só. São, na verdade, duas culturas bem diferentes, a do norte e a do sul. E quando a gente fala em diferenças, são diferenças gritantes mesmo. Duas formas de ver o mundo lado a lado. No norte, a sociedade era toda hierárquica, com chefes superpoderosos. A guerra deles era até meio formal, quase um duelo. E o poder era para ser visto. Eles estocavam inhames em depósitos gigantes só para mostrar o quanto tinham. Já no sul, a pegada era outra. A autoridade vinha dos anciões, da comunidade. A guerra era de emboscada. E sim, eles eram canibais e caçadores de cabeça, algo que o pessoal do norte nem pensava. Vizinhos, mas mundos completamente diferentes. Ok, vamos dar um zoom agora. Vamos entrar numa aldeia específica dos Massinés do Norte, lá nas Ilhas Trobriand. Foi ali que o Malinowski passou um tempão pesquisando. E para a gente sacar o Kula, primeiro a gente tem que entender o que era valioso de verdade no dia a dia desse povo. Porque lá a agricultura não era só para matar a fome, não. Era um show. Um espetáculo público que era a base do status social. O sujeito mais rico e poderoso não era o que comia mais, mas o que ele conseguia produzir e, mais importante, o que ele conseguia exibir para todo mundo ver. Nessa aldeia, o inhame era praticamente a moeda do status. A vida da galera girava em torno da colheita. Mas olha que louco, não era para comer logo de cara. Os melhores inhames eram empilhados com todo o cuidado em depósitos super decorados. E o tamanho da pilha, isso sim definia quem era o bambambam. Bam, bam. Todas as festas e cerimônias que rolavam no centro da aldeia, o Baku, no fundo era tudo uma celebração do poder de quem tinha mais comida para mostrar. E isso leva a gente para uma ideia de riqueza completamente diferente da nossa. A lógica não era consumir, era acumular comida, deixar ela lá, exposta até apodrecer, para depois ser trocada por uma nova safra. Acreditem, eles chegavam a usar magia para a galera sentir menos fome, só para os inhames ficarem mais tempo em exibição. Riqueza ali não era o que você tinha guardado, era o que você podia mostrar. Tá, mas como essa sociedade se organizava? Bom, as pessoas faziam parte de clãs maiores, mas o que importava mesmo no dia a dia era o subclã. Pensa no subclã como uma divisão local, tipo um bairro do clã, onde todo mundo se via como parente, com uma identidade em comum. Era ali, nesse grupo menor, que a hierarquia e o status realmente contavam e definiam o lugar de cada um no mundo. Ok, então já entendemos o cenário, certo? A geografia, as culturas do norte e do sul, a vida na aldeia. Agora a gente está pronto para o prato principal. Vamos finalmente falar daquela instituição incrível que conectava todo mundo, até mesmo os grupos que eram inimigos, o Anel de Kula. E o ponto central é esse, e é muito importante. Esquece tudo que se pensa sobre comércio.
O Kula não tem nada a ver com lucro, com pechincha. É um sistema de troca cerimonial que liga várias tribos. Tem mito, tem tradição, tem magia envolvida. É uma instituição social muito mais complexa e profunda do que uma simples transação econômica. E no coração de tudo isso estão dois tipos de objetos. De um lado, o Sol-Lava. São colares compridos feitos de conchas vermelhas. E eles têm uma regra: só podem viajar no sentido horário pelo circuito de ilhas. Do outro lado, os Moali. São braceletes de conchas brancas. E a regra deles é o oposto: só viajam no sentido anti-horário. Um colar vermelho é trocado por um bracelete branco e vice-versa. Os caminhos deles se cruzam, mas a direção, essa nunca muda. Essa é a regra de ouro do sistema. Tá, mas como funcionava essa troca na prática? Imagina o seguinte: você tem um parceiro de Kula, e essa parceria é para a vida toda. Um de vocês começa dando um presente, que eles chamam de vaga. Não tem negociação. Esse presente cria uma obrigação. Quem recebe fica devendo um contrapresente de valor parecido, o Yotili. Só que essa devolução podia demorar, às vezes até 1 ano, numa próxima viagem. O sistema todo se baseava em quê? Confiança, honra e reputação. Mas seria muito simples se fosse só isso, né? O Kula era muito, mas muito mais do que só trocar colares e braceletes. Esse ritual todo era um motor que fazia um monte de outras coisas importantes acontecerem na vida dos Massim. Era o que, literalmente, costurava a sociedade deles. Pensa no efeito dominó. Era isso que o Kula fazia. As grandes viagens para as trocas rituais abriam a porta para o comércio normal, de coisas que eles realmente precisavam. Para fazer essas viagens, eles tinham que construir canoas incríveis, o que exigia que a comunidade inteira trabalhasse junta. E nessas rotas não viajavam só objetos, iam também músicas, costumes, novas ideias. Mas talvez o mais importante de tudo, o Kula criava laços, conectava milhares de pessoas numa rede gigante de amizade e obrigação mútua. Então, para resumir a ópera, o Kula era o fio que costurava essa colcha de retalhos. Ele pegava grupos diferentes, que muitas vezes eram até inimigos, e transformava todos numa única e gigantesca sociedade conectada. Era uma instituição que, através de um ritual de troca, criava paz. E isso tudo deixa a gente com uma pulga atrás da orelha, não é? O que um sistema todo construído em volta da troca de itens que são, na prática, inúteis, pode nos ensinar sobre as nossas próprias ideias de riqueza, de status e de conexão. Fica aí a reflexão. Talvez o verdadeiro valor das coisas não esteja na sua utilidade, mas sim nas relações que elas nos ajudam a construir.